Quem gosta de ler Bíblia, levanta a mão. Quem gosta de palavra? Amém. Amém? Então vamos abrir. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Mateus. Livro de Mateus. Não quero perder muito tempo porque preciso trazer algo de Deus aqui. Livro de Mateus, capítulo 15. Livro de Mateus, capítulo 15, o versículo 21, amém? O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro livro dos sinóticos de Jesus. Quem encontrou, diga amém? Amém. Eu vou aguardar vocês. Quem trouxe Bíblia, irmão? Poucas pessoas trazem Bíblia hoje em dia, né? Agora, se perguntar quem trouxe celular, só Jesus. Bem, se coloca sobre os seus pés, você que não trouxe Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e do ouvir da palavra, amém? Diz assim a palavra no livro de Mateus, o capítulo 21. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede a quem vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, e os aleijados coxos, e os aleijados sãos, coxos andares, e cego ver e glorificar a Deus de Israel. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode assentar agora. Agora é a parte mais difícil da palavra, pastor. Quer dizer, a parte mais difícil do culto, porque agora que a pessoa vai levantar, quer beber água, é agora que muitas pessoas vão se sentir incomodadas, sabe por quê? Porque o diabo não quer que você escute a palavra. Então olhe para essa pessoa que está ao teu lado, dá mais um sorriso para ela e fala assim: escuta aqui agora. Não converse comigo, porque eu quero ouvir a palavra. Não me atrapalhe, por favor. Amém? Deus, eu quero glorificar o seu nome, quero exaltar o Senhor. Eu sou homem, sou falho, sou pecador, mas o Senhor é santo. Fala conosco aqui nesta noite. Precisamos, ó Pai, de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Não permita que saiamos daqui, ó Deus, da maneira que adentramos, mas que viemos sair daqui crendo no seu milagre. Se entrou alguém aqui nesta noite, ó Deus, precisando de uma resposta, de um milagre, precisando de ouvir a tua voz, Senhor, fale com esse crente, fale com essa irmã, fale comigo também, porque preciso e necessito de ouvir a tua voz nesta noite. Meu Deus, quebra todos os grilhões agora, tudo aquilo que vier para impedir, meu Deus, a tua palavra, todo espírito, ó Deus, que não for o teu espírito, que seja lançado por terra, e que somente o Senhor, ó Deus, venha ter, ó Deus amado, a liberdade aqui nesta noite. Eu louvo o Senhor e te agradeço, porque sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não chego, sem o Senhor aqui nesta noite, ó Deus, nada acontece. Então fale conosco, Pai, porque precisamos de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, muitos louvores foram entoados aqui, abençoados, louvores que falou aos nossos corações. E eu preciso nesta noite falar da palavra. Quando eu abro a minha Bíblia, a Bíblia ela nos dá referência de grandes
mulheres. Grandes mulheres que foram usadas e abençoadas por Deus. Quando eu abro a minha Bíblia, eu escuto a história de Sarai ou de Sara, que era uma mulher estéril, e Deus fez uma promessa que dentro do ventre dela nasceria uma promessa pela fé. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo história de Joquebede, que era mãe de Moisés, uma mulher que veio a dar luz num tempo que não era para dar a luz, e muitas outras mulheres como Débora, como Esther. A Bíblia sempre nos dá referência de mulheres que foram usadas e ousadas em conquistar e receber milagre de Deus. Mas quando eu abro a minha Bíblia aqui, no livro sinóticos, um dos livros sinóticos de Jesus, que é o livro de Mateus, eu vejo uma história de uma mulher. A mulher que a Bíblia agora está me referindo, não se dá o nome dela, não se retrata o nome dela, mas se retrata da situação e do momento que ela estava vivendo. Para que você venha entender o porquê que Jesus, por ser o nosso Salvador, por ser aquele que nos chamou e nos guiou, para que você venha entender por que é que Jesus trata essa mulher tão dura, de uma forma tão, vamos dizer, como sendo Jesus. Por que Jesus trata ela de uma forma tão dura, que na qual a Bíblia vai dizer que Jesus nem dá atenção para essa mulher. A Bíblia diz que essa mulher é uma mulher cananeia. E a história vai dizer que Jesus agora, ele já cansado de perseguição, cansado dos seus adversários, dos seus opositores, ficar tentando ele de todas as formas. A Bíblia diz que Jesus, ele sai, e ele vai agora para Tiro de Sidom. E quando Jesus vai para esses lugares, para essa cidade, a Bíblia diz que Jesus entra dentro de uma casa. E quando Jesus entra dentro de uma casa, a Bíblia, a história, vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos e ele fala assim: olha, eu vou entrar dentro dessa casa, eu não quero que vocês me incomodem, eu quero ficar sozinho, eu quero refletir um pouco. Mas a história, a Bíblia vai nos dizer que algumas pessoas entendem que Jesus estava por ali. Sidom, essa cidade na qual Jesus se encontrava, Sidom de Tiro de Sidom, era uma cidade que, aos olhos dos judeus, aos olhos daqueles que conheciam a lei de Moisés, era uma cidade que só tinha pessoas emprestadas, pessoas que não conheciam das coisas de Deus. Então Jesus, quando ele foi para lá, ele queria ficar sozinho, ele queria ficar distante da cobrança, distante de tudo aquilo que o sistema queria impor, colocar sobre a vida dele. Mas a Bíblia vai dizer então que algumas pessoas que na qual estavam ali percebem que Jesus estava naquela casa. E agora a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela chega até Jesus. Essa mulher é cananeia, e ela começa a gritar, ela começa a pedir a Jesus, ela começa a clamar por Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus não responde a essa mulher. A Bíblia vai dizer que Jesus ignora essa mulher. A Bíblia vai dizer que Jesus, aleluia, não dá atenção para essa mulher. A história do judaísmo vai dizer que uma mulher não podia se comunicar com um homem, sendo ele judeu. Mas essa mulher, além de ela ser uma mulher, ela era uma mulher, aleluia, de Sidom, uma mulher cananeia. E pela visão do judaísmo, essa mulher era tida como imprestável, ou seja, era uma mulher que quando os judeus, as pessoas olhavam para elas, eles olhavam para ela com desprezo, com humilhação, porque ela não fazia parte da linhagem. Então quando essa mulher, ela vai até Jesus, por ser aquele que seguia também o judaísmo, ele olha para aquela mulher, quer dizer, Jesus nem olha para aquela mulher, Jesus nem dá atenção para aquela mulher, e Jesus então continua. Mas a Bíblia diz que essa mulher, por enfrentar o silêncio de Jesus, ela não desistiu, pelo contrário, ela insistiu. E quando aquela mulher insiste, a Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus, olham para Jesus e falam assim: Senhor, vamos mandar embora essa mulher, vamos despedir dela, porque essa mulher está trazendo transtorno, essa mulher está gritando. Jesus, vamos fazer com que essa mulher, ela saia daqui, porque essa mulher, ela é uma imprestável, ela está te atrapalhando, Jesus. E o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar de uma mulher que é emprestada, de uma mulher que não vale nada, e está chamando a atenção do Senhor? Então Jesus, nós podemos despedir dessa mulher, nós podemos expulsar ela daqui. A Bíblia diz então que mesmo diante disso tudo,
porque eu tenho uma filha. E se você ler lá no livro de Marcos, vai dizer que essa menina, o demônio vinha sobre ela, ela ficava possesso. E mãe, por ser mãe, não aceita ver uma filha desse jeito. A história vai dizer, pastor, que quando o demônio vinha sobre essa menina, essa jovem, ela tinha que ser amarrada, porque a fúria do diabo era grande. E se não amarrasse essa menina, ela destruía tudo. Então essa mulher vai até Jesus, porque ela sabia que só Jesus podia mudar a história. Ela sabia que só Jesus podia mudar a situação dela. E ela esperando algo de Jesus. Quando ela fala assim, Senhor, vai na minha casa, sabe o que ela escuta de Jesus? Jesus olha e fala assim, não é lícito eu ir lá na sua casa. Não é lícito eu posar na sua casa. Não é lícito eu tirar da boca dos meus para dar para vocês. Não é lícito eu tirar do povo de Israel, da minha nação, para dar para os cachorrinhos. Segundo a tradição aqui, segundo o que a Bíblia diz, quando... Só um momentinho, igreja. Segundo a tradição aqui, quando os judeus usam o termo, quando Jesus usa esse termo para dar para os cachorrinhos, o original dessa palavra, eu preciso que você entenda o que Deus quer dizer. Eu estou na introdução. O original dessa palavra, Jesus estava dizendo assim, eu não vou tirar da boca de Israel para dar para o cão. Eu não vou tirar da boca de Israel para dar para os porcos. Olha o que Jesus está dizendo para essa mulher. Porque até então, Jesus não havia sido pregado no madeiro. Até então, através de Jesus, o sangue dele não havia derramado. Essa mulher era tida como uma gentia. Então, quando Jesus lança essa palavra para ele, Jesus simplesmente estava seguindo aquilo que o seu costume trazia para ele. Porque não era lícito ele tirar de Israel. Porque ele falou, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito tirar deles para dar para você. E quando Jesus lança isso, essa mulher, se fosse eu, se fosse você, o que você teria feito? Qual seria a sua posição? Não é ouvindo isso de mim, mas ouvindo isso de Jesus. Qual seria a sua posição? O que você faria? Primeiro, escute. Essa mulher enfrenta o silêncio de Jesus. E a pior coisa que tem é você perguntar algo para alguém e essa pessoa não te responder. Isso machuca, isso dói. Segundo, ela enfrenta a rejeição dos discípulos. E terceiro, pastora, ela escuta uma palavra dura agora de Jesus. Jesus olha para ela e ele fala, não é lícito tirar o alimento da boca das ovelhas perdidas de Israel para dar para você. Se fosse você, se fosse eu, nós abaixaríamos a cabeça e sairíamos da presença de Jesus. Se fosse eu, se fosse você, nós abaixaríamos a cabeça, ou até mesmo algumas pessoas, ou até mesmo eu, xingaria Jesus. Mas eu aprendo, irmão, aqui nessa história, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é dos sofredores, irmãos. Eu aprendo nessa história que essa mulher, mesmo em meio a tudo isso, ela teve argumentos de não desistir. Ela foi até Jesus e ela falou assim, tá bom, Jesus, se é isso mesmo que o Senhor está dizendo, se eu sou isso mesmo, se eu sou uma cachorra ou sou cachorrinhos, mas se até eles, Jesus, se até os cachorros comem do resto que cai da mesa dos seus patrão, por que o Senhor não pode ir na minha casa? Por que o Senhor não pode libertar a minha filha que está lá endemoniada? Quando essa mulher, oh glória, quando essa mulher libera essa palavra para Jesus, é tudo que Jesus queria ouvir. Sabe por quê? Porque Jesus é apaixonado com homens e mulheres que são valentes. Jesus é apaixonado que mesmo você ouvir o não dele, mesmo você passando por lutas, mesmo